Vamos iniciar a correção do nosso segundo teste de conhecimentos relacionados ao segundo volume do PET. Lembrando que nós temos aqui uma avaliação composta por 20 itens avaliados, tendo uma numeração de 1 a 20, porém uma nota fictícia. O objetivo desse formulário é avaliar o que nós aprendemos e o que ainda nós precisamos aprender. Então, vamos dar início com o nome. Marque a sua turma e vamos iniciar o nosso preenchimento. Assinale a alternativa correta. Dos instrumentos abaixo, qual deles é usado para medir ângulos? A fita métrica, o relógio, o transferidor ou o velocímetro? Então, resposta correta, alternativa C, o transferidor. Atividade 2. Observe as imagens dos 4 transferidores abaixo com atenção. Qual deles está marcado um ângulo reto? No primeiro, nós temos um ângulo menor que 90 graus. Então, aí nós temos um ângulo agudo. No segundo, nós temos um ângulo de exatamente 90 graus. Então, aí nós temos um ângulo reto. No terceiro, um ângulo maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso. No quarto, nós temos um ângulo de 180 graus, que é um ângulo chamado de ângulo de meia volta ou ângulo raso. Então, o ângulo reto ele está representado no transferidor 2, alternativa B. Qual a medida registrada em cada transferidor? Nós vimos que o primeiro transferidor ele trouxe um ângulo agudo, um ângulo menor que 90 graus. Ele está aí do 30 ao 90. Do 30 até o 90 nós temos 60 graus. No segundo, nós temos um ângulo reto. O ângulo reto equivale a 90 graus. No terceiro, um ângulo obtuso, de 120 graus. E no quarto, o ângulo raso, que é o ângulo de meia volta, que mede 180 graus. Atividade 3. Um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção, como mostra a figura a seguir. As mudanças de direção que formam ângulos retos são representadas em quais vértices? Bom, nós já sabemos que para representar um ângulo reto, nós usamos esse símbolo destacado, né? Então, esse símbolo ele representa ângulo de 90 graus. Então, os ângulos retos estão representados pelas letras C e D. Alternativa correta, alternativa A. Atividade 4. A roda gigante de um parque de diversões gira em torno de um eixo. Uma volta completa corresponde a um movimento de 360 graus. Nesse momento, 4 personagens estão posicionados em uma roda gigante. Em relação à posição indicada pela seta, então vamos considerar a seta como 0 graus. O personagem que está a 270 graus é... Então, aqui nós temos 0 graus, 90, 180 e 270 graus. Então, a pergunta é, qual é o personagem que está exatamente 270 graus? Então, nós podemos observar a menininha que está sem o chapéu. Então, resposta correta, opção 2. Clique na alternativa da palavra que completa corretamente a definição abaixo. Que nome se dá à região de um plano determinada pelo encontro de 2 semirretas que possuem uma origem em comum e a essa origem chama-se vértice? Então, essa figura é o ângulo. Alternativa correta, alternativa C. Atividade 6. Analise a imagem e assinale a resposta correta. O esquadro, representado na figura acima, tem ângulos de... Nós podemos perceber que aí nós temos um esquadro que tem os 3 lados de medidas diferentes. Então, os 3 ângulos internos também terão medidas diferentes. Nós teremos aí o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, e 2 ângulos agudos. Lembrando que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então,
O triângulo escaleno, que é o que tem os três lados de medidas diferentes, ele tem um ângulo que mede 90, um que mede 30 e o outro que mede 60. Então, quem é menor, o B ou o C? O B. Então, o B mede 30, o C mede 60 e o A 90. Resposta correta, alternativa A. O ângulo representado pela cor vermelha na figura abaixo, ele é um ângulo agudo. Sim. Por que ele é um ângulo agudo? Porque ele tem uma medida menor que 90 graus. Então, a resposta correta, alternativa B. Na A falou que é maior que 90, na C falou que é igual a 90, na D que ele é maior que 180, na E que ele é igual a 180. Então, não, ele é agudo. Por quê? Porque ele é menor que 90 graus. Observe a imagem abaixo e assinale a resposta correta. Qual é a medida do ângulo MON representado na figura acima? Então, nós podemos perceber que nós temos aqui na direita um esquadro escaleno. Na esquerda, o esquadro escaleno, que tem os três ângulos de medidas diferentes. Aqui nós temos o ângulo de 90 graus, o ângulo menor, que equivale a 30, e o maior, que equivale a 60. E o esquadro da direita, ele é isósceles, ele tem dois lados de mesma medida. Então, nós temos aqui um ângulo de 90 e os dois ângulos internos, que somam 45. Então, o ângulo NOM é a soma do ângulo reto de um triângulo e do ângulo agudo do outro. 90 mais 45 é igual a 135 graus. Resposta correta, alternativa B. Observe a imagem abaixo e responda as questões. Relacione a coluna da direita com os ângulos 1, 2 e 3 acima. Lembrando que eu tenho os mesmos pontos marcados nos três ângulos, que são os pontos A, B e C. O ponto que vem no meio na representação do ângulo, ele representa o vértice. Então, o ângulo ABC, ele é o primeiro, o segundo ou o terceiro. O ângulo ABC, o vértice B, está no ângulo 1. O ACB, o vértice C, está no ângulo 3. E BAC, o vértice A, está no ângulo 2. A professora da turma de Rafaela pediu aos seus alunos que traçassem um ângulo de 125 graus. No entanto, alguns alunos ficaram com dúvidas na hora de traçar este ângulo. Marque com X o ângulo que corresponde a 125 graus. Então, 125 graus ele é um ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus. Então, como o transferidor ele tem geralmente duas sequências de números, né? Um no sentido horário, outro no sentido anti-horário, o aluno muitas vezes faz a confusão. Então, Rafaela traçaria o ângulo correto se ela usasse o ângulo da alternativa B, porque este sim é maior que 90 graus. Complete a colmeia dos ângulos. Ângulo de abertura maior que 180 e menor que 360 é chamado de ângulo côncavo. Ângulo com abertura menor que 90 graus é o ângulo agudo. Ângulo com abertura maior que 90 e menor que 180 é o ângulo obtuso. Ângulo com abertura igual a 360 graus é chamado de ângulo pleno, como já está destacado na palavra cruzada. E o ângulo com abertura igual a 180 é chamado de ângulo raso. Luciana chegou à escola às 4 horas, conforme indica o relógio abaixo. Nesse momento, qual é a medida do ângulo entre esses dois ponteiros? Então, se nós observarmos o ângulo de 90 graus, ele equivale a 3 horas. Então, eles podem ser divididos em 3 partes de 5 minutos cada uma. Então, cada 5 minutos equivale a 30 graus. 4 horas tem um intervalo de quantos 30 minutos? Tem um intervalo de 4. Então, 4 vezes 30, 120 graus, né?
4 horas são 4 intervalos de 5 minutos cada um. Se cada 5 minutos equivale a 30 graus, 4 vezes 30, 120 graus. Acabou. Então, clique em enviar e fale para o professor a sua nota. Lembre-se, essa é uma nota fictícia. Se teve alguma dúvida, errou alguma questão, converse com seu professor sobre a mesma. Tire suas dúvidas. Então, nós vamos clicar em enviar, clique em ver a sua pontuação e automaticamente já vai aparecer. Eu não acertei 20. Se você não acertou as 20, é só você, subir a tela e ver qual foi a questão que você errou. Vai ter o comentário abaixo e tirar as suas conclusões. Então, nós encerramos aqui a correção do nosso segundo teste de conhecimentos. Até a próxima!